possam voltar, né, à aula e acompanhar num outro momento, mas um outro momento que você tenha necessidade de acompanhar, tá? Então, você vai poder ver depois, eu disponibilizo o link da nossa aula. Em todo caso, falando da nossa legislação, falando da nossa... Quem que está chegando? É nele, Elton. Então, falando da nossa crise, da condição que nós vivemos hoje no Brasil, né, sobre aquela evolução, fazendo uma pequena recapitulação daquilo que nós falamos, né? Dizemos sobre a história da humanidade, de como a humanidade vem utilizando dos recursos naturais que estão disponíveis, e aí a gente está falando de tudo, né? Da biosfera, de modo geral, da condição de fauna e de flora, né? Estamos falando de tudo que o meio ambiente nos disponibiliza, tudo aquilo que ele já nos deixa liberados para utilizar. Então, dessa maneira também, passamos a observar que, com o passar do tempo, os nossos métodos de utilizar esses recursos naturais, eles foram sendo alterados, foram sendo mudados, né? E passamos a nos tornar cada vez mais agressivos neste processo de utilização dos recursos naturais para atender às nossas necessidades, às nossas, aos nossos desejos, né? Nossas comodidades. Dessa forma, nós vivemos um processo que foi um marco na história da humanidade, que foi a Revolução Industrial, e esta Revolução Industrial ela também saiu de uma escala de fora para dentro. Isso eu quero dizer quanto ao Brasil. Ela veio de outros países, a Revolução Industrial nós sabemos que ela não aconteceu originalmente no Brasil, mas sim principalmente na Europa, especificamente na parte de Inglaterra, e veio passando, né, veio se espalhando, veio globalizando esse novo método de fabricação, de produção, de modo geral. E o Brasil também tem a sua história dentro da Revolução Industrial, da qual nós vivemos 5 períodos, né, da história, que desde 1785, onde havia a proibição, passamos pelo período de implantação em 1808, depois pelo nosso período de Revolução Industrial de 1930, né, até 1956, passamos pelo período de internacionalização, que foi inclusive a abertura das nossas terras, né? Abrimos as portas para a entrada de empresas multinacionais, como por exemplo, né, quem marcou a história foi a indústria automobilística, como a Ford, a Chevrolet, né, a Fiat. Então nós tivemos a Volkswagen que veio também para cá. Então nós tivemos grandes montadoras que vieram fazer parte do nosso ambiente. E vivemos dentro desse período uma evolução, um salto monstruoso, né? Dentro da nossa história, no quesito de industrialização. E também vivemos o período, após este período, o quarto período, o período de desindustrialização. Nós já não abrimos mais tanto as nossas portas para a chegada de empresas multinacionais, de empresas grandes. Na verdade, começamos a fazer o processo inverso, né? E nós conversávamos um pouco na instituição, lá na FAM, sobre como isto tudo aconteceu. Se nós pudéssemos, ou melhor, se nós pudermos traçar um gráfico para mostrar o nosso auge, o nosso período, nós vamos ver que desde o período da proibição, onde nós começávamos aqui embaixo, passamos pela implantação e fomos aumentando o nosso nível de industrialização, né? Passamos pela implantação da industrialização, né, nossa revolução industrial, chegamos à nossa revolução industrial e ali, por exemplo, com o governo militar de 1930 a 56, com a questão do trabalho de Getúlio Vargas, né, era um dos principais nomes deste período. Getúlio Vargas abriu as portas e preparou o Brasil para receber grandes empresas, né, nos preparou para o futuro. Deixou pronto para Juscelino Kubitschek, que veio logo em seguida e fez uma proposta bastante arrojada de desenvolver o Brasil 50 anos, né, 50 anos em apenas 5.
Quer dizer, esta revolução que seria criada, né, esta revolução industrial, traria um desenvolvimento econômico para o Brasil sem precedentes, um desenvolvimento monstruoso. E, de fato, aconteceu. O Brasil viveu momentos maravilhosos neste quesito de revolução industrial e nós conseguimos avançar. O Brasil chegou a ter um crescimento, né, um desenvolvimento econômico de 10% ao ano. O PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, ele desenvolvia numa velocidade monstruosa. E nós chegamos a ter, então, o nosso auge, o nosso pico, o nosso máximo de desenvolvimento industrial da nossa história. Mas as taxas cambiais, e comentávamos na sala de aula sobre isso, a nossa questão de a nossa relação com o mercado externo, ele foi começando a trazer algumas dificuldades, principalmente relacionadas à taxa cambial. O Brasil produzia algumas coisas, mandava para fora, mas nós importávamos muito mais bens necessários para a nossa existência aqui no Brasil, para a nossa manutenção, nós importávamos muito mais do que nós exportávamos. E por causa disso, nós começamos a ter problema de balança comercial. Bem, eu vendo os meus produtos aqui do Brasil, ok, eu vendo muita coisa para fora, né? E eu recebo, obviamente, vou fazer minha transação econômica. Vou vender, por exemplo, eu estou produzindo carne, por exemplo, e eu vou vender essa carne para o mercado externo, vou vender para os Estados Unidos, eu vou vender para Venezuela, eu vou vender para Noruega, eu vou vender para vários outros países essa carne. Quando eu vou vender, Quando vou vender, eu vendo em dólar e ganho um dinheiro interessante, né? Eu vendo em dólar. Mercado internacional, na verdade, ele trabalha muito com dólar. Então eu vendo em dólar. Quando eu vou comprar as coisas, eu compro também como? Em dólar. E quando o dólar está numa realidade diferente da nossa condição, por exemplo, quando eu falo nossa condição, eu estou falando do real, que é a nossa moeda. Quando o dólar está muito elevado, eu começo então a ter dificuldade para comprar as coisas, porque eu vou gastar muito mais dinheiro para comprar. Por exemplo, o trigo que nós utilizamos, eu usei esse exemplo na sala de aula. O trigo que nós consumimos no Brasil, quase 90% dele vem da Argentina. E quando a Argentina me vende trigo, ela vende em dólar. Então eu tenho que ter dólar comercial, eu tenho que comprar a moeda para poder comprar o trigo argentino. E nisso tudo o preço dispara. E nisso o preço dispara do trigo. Aí o trigo vem para mim muito mais caro e eu que comercializo aqui dentro com o real já começo a perceber. Eu vou ter que aumentar o preço dos meus produtos. Por isso, o pãozinho nosso de cada dia está ficando cada vez mais caro. Hoje você gasta, em média, 50 centavos na unidade do pão em Abaetetuba, né? Hoje é essa média. Eu vou comprar R$ 2 de pão. Vem 4 pães. Entenderam? Mas eu sou da época ainda em que um pãozinho custava 10 centavos. Você ia com R$ 1 e comprava 10 pães. Agora, a nossa realidade é diferente. Mas por quê? Grande parte da culpa disso tudo é a taxa cambial. Nessa condição de taxa cambial, gente, onde eu compro muito caro e vendo as minhas coisas, já que eu não vendo tanto, vendo a um preço baixo, eu começo a ver o seguinte: eu produzo carne, eu tenho o meu rebanho, né, o meu gado, eu vou vender esta carne. Eu vou vender a carne para onde? Eu vou vender, tenho duas opções. Ou para o mercado interno brasileiro, vou vender meus bois para os frigoríficos, né, para os abatedouros de dentro do Brasil, e vou vender, obviamente, em moeda real, né? Ou eu pego este mesmo gado e vou negociar com o mercado externo. Quando eu negocio com o mercado externo, eu vendo ele a dólar. Eu te pergunto, onde é que eu vou ganhar mais dinheiro? Vai ser vendendo o boizinho aqui em real ou vai ser vendendo ele em dólar? Pode falar, abre teu áudio e pode comentar aí, por favor. Não me deixem falando sozinho aqui.
Pessoal, cadê vocês? No Tô dólar, esperando. claro, né? Por favor, como que você tá aí? Já tava preocupado? Bem, de fato, o dólar é mais viável, eu vou ganhar mais dinheiro. E aí você entende por que, que o preço da carne aqui no Brasil está tão caro? Acredito que a Baitetuba, vocês sabem a realidade que eu estou falando. Acredito que Garapé-Miri não seja muito diferente, né, Cíntia? A carne tá baratinho aí? Tá fácil você comer carne hoje em dia aí em Garapé-Miri? Pode contar pra gente aí a sua experiência. Olha, a Cíntia não tá falando com a gente. Ela tá braba aqui por causa do Miri. Professor, Bem, oi, pode falar. só argumentando aqui que a produção de carne aqui no Brasil é responsável pelo efeito estufa e o desmatamento de floresta, né? Sim, também. Também. Existe essa condição. Mas a gente não vai tocar ainda nesse ponto aí. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Tá? Mas agradeço a tua participação. Mas a gente precisa entender. A questão econômica, como ela vai funcionando, né? Nós vamos vendo que o nosso mercado passou a ser cada vez mais desfavorecido por causa da taxa cambial. E por causa disso, o nosso período, nosso quarto período de internacionalização começou a quebrar. Porque a gente já não tinha mais como competir muito com o pessoal lá de fora. Né? Os nossos produtos iam daqui para disputar com os de fora, sendo que a nossa industrialização também nem era tão avançada também aqui. Né? O Brasil, por exemplo, com as montadoras, vendia os carros para a América Latina e até para a América Central, né? Parte dela, principalmente a América Central. América do Norte já não tanto, porque na América do Norte já produzia, no caso dos Estados Unidos, Canadá, essa parte toda já produzia. As indústrias automotivas já existiam lá. Mas aqui dentro, nós vendíamos nossos carros para a Argentina, para o Equador, para o Chile, Venezuela. Nós vendíamos para os países aqui próximos. Na América Central, vendíamos para o México, até para Cuba. Eram comercializados os nossos veículos. Mas era pouco. E esses caras tinham uma moeda mais fraca do que a nossa, mais podre do que a nossa ainda. Então não era muito legal, começou a não dar muito certo. E o Brasil teve que entrar, então, no seu quinto período, que foi a desindustrialização, que, na verdade, foi quando o Brasil deixou de dar todo esse incentivo para virem outras empresas para cá, porque ele não estava conseguindo manter, as empresas não conseguiam se manter aqui dentro. Né? E diz assim, na internacionalização, na desindustrialização, que nós vivemos desde 80 até agora. Um exemplo bem claro disso, vocês lembram de alguma grande empresa que fechou no Brasil nos últimos anos, nos últimos períodos? Por favor, comente. Tem alguma grande empresa que fechou aqui no Brasil as portas? A Ford, professor. A Ford é a mais recente dessas montadoras que não aguentou mais ficar no Brasil, né? Dado a toda essa condição. Bem, para a Ford ter vindo para o Brasil, o governo, na época, deu uma série de incentivos para eles, como a questão de baixas taxas, né? A energia que ela gastava, energia elétrica, pagava uma taxa baixíssima, que era para poder virem para cá para produzir, para trazer emprego, gerar emprego aqui no Brasil. E não somente essa taxa de energia, por exemplo, os impostos que eram pagos para o governo eram baixíssimos, que era para a empresa vir se instalar. Em alguns casos, algumas empresas destas chegavam a ficar 4, 5, 10 anos sem dar um centavo para o governo, só para poder vir se instalar. O governo liberava e fechava o contrato. Não, não tem problema, vem para cá, que a gente, o que interessa é que você venha. E as empresas vinham e não davam retorno. O que aconteceu com a Ford não foi somente, professor, mas nós estamos vendo que muito se fala que a culpa da Ford ter fechado é culpa do Bolsonaro. Não, a gente não pode colocar também a culpa no Bolsonaro por causa de tudo que acontece no Brasil. Né? A gente tem que ser justo, tem que dar a César o que é de César. Por que, que a Ford fechou no Brasil? Primeiro, nós vivemos uma questão econômica, nossa taxa cambial continua horrível, o dólar está a R$ 4 e alguma coisa, quase 5, isso porque melhorou. Nas últimas semanas nós estávamos em R$ 6 e alguma besteira.
Quer dizer, estava um absurdo o preço do dólar. Tudo que vinha de fora vinha muito mais caro, né? Então, estava realmente difícil a nossa condição econômica no Brasil. Isso é um ponto. Segundo ponto, aí tu vai dizer, mas professor, isso é culpa do Bolsonaro. Não, gente, não é só culpa do Bolsonaro. Quem alavancou a crise econômica no Brasil diretamente tem sido, hoje, nos últimos 2 anos, quem está acentuando a crise que já existia, a gente precisa ser sincero, já existia a crise, mas ela se acentuou de uma maneira muito mais considerável quando a questão da epidemia, da pandemia, na verdade, de Covid-19 se instalou. Isso é um fato. O Brasil teve uma queda, uma perda muito acentuada nesse momento. Este é mais um ponto. O Brasil vive em crise econômica de uma maneira mais agravada depois do Covid. Segundo fator. Terceiro fator, a Ford em si, ela passou por um processo de mau gerenciamento, de má administração. Para quem tem carro, eu sei que a nossa turma toda é rica, né? E todo mundo aí tem carro, né? E carros tops, né? Devo dizer. Você vai, para quem convive no mercado de carros, quem tem algum contato, vai ouvir dizer que a Ford é um dos piores carros que você tem para investir. Por quê? Aí tu vai dizer, não, professor, mas ele é barato comparado com o que tem no mercado, né? Se tu vai comprar um carro da Chevrolet, se tu vai comprar um carro da Fiat, esses carros da Volkswagen, né? Esses carros são muito mais caros do que os carros da Ford. É, relativamente é verdade que você está dizendo, é mais caro. Esses carros são mais caros. Só que o problema é a manutenção desses carros, né? A Chevrolet faz um carro em que as peças dele servem para 4, 5 modelos diferentes. Então, isso quer dizer que as peças têm uma produção de peça muito maior. Já a Ford não. A Ford tem praticamente peças exclusivas de modelo para modelo de carro. E isso eu estou falando dentro da própria Ford, tá, gente? Por exemplo, uma peça de um carro da Ford, do carro A, ele não serve para o carro B da Ford. E também não serve para o carro C da Ford. Ele serve praticamente só para o carro A. Isso faz com que cada peça tenha um preço mais diferente, mais elevado dentro do comércio. Eu vou contar para vocês uma experiência. Eu tenho um carrinho velho, tá? É velho mesmo. E eu precisei trocar uma correia do motor. Uma correia dentada. Era preciso trocar. Questão de prevenção mesmo, já adiantei para trocar. A correia dentada do motor do meu carro, ela custou R$ 28. Essa correia para trocar. Beleza, R$ 28. Na oficina em que eu estava fazendo essa manutenção, tinha também um carro da Ford, um carro popular da Ford, né, que precisava trocar também a correia dentada deste mesmo veículo. Quer dizer, o problema do meu carro era o mesmo problema do outro carro também. As peças semelhantes. Só que a minha custou R$ 28, a correia do meu carro. Desse rapaz da Ford custava 170. Aí tu vai dizer, caramba, professor, mas é a mesma. É para a mesma função. Mas como os carros da Ford têm peças praticamente exclusivas e elas não são tão comuns, né, de modelo para modelo, então ferrou. O preço é mais alto. Então, é difícil você ter um carro da Ford e fazer a manutenção dele, porque é tudo muito mais caro. Enquanto você faz manutenção, quebrou o farol lá do teu carro, veio uma moto doida, bateu, não sei o quê, tu vai gastar lá 100, R$ 150 para arranjar aquele farol ali, novo, quando é o caso da Ford, tu vai gastar o dobro, porque é mais difícil você ter essas peças no mercado. E elas são normalmente mais caras também. Então, a Ford passou por um processo, também passa por uma crise de administração. Então, a própria Ford entrou em crise. No Brasil, quase ninguém compra carro da Ford. E quem compra, normalmente se arrepende muito rápido por causa dessas condições de manutenção. Não é barato mesmo ter um carro da Ford. Então, este é um problema. A Ford entrou em crise aqui no Brasil.
porque o mercado está diminuindo cada vez mais, as outras montadoras estão produzindo carros mais acessíveis, com manutenção mais em conta, com condições mais baratas, quer dizer, e eles até se colocam numa condição de ter um carro mais caro por causa disso. Mas acaba, quando você faz a conta, sai mais viável não comprar da Ford. Então a Ford não aguentou. E ela queria que o governo cortasse todas as taxas que ele tinha para poder se manter. E o governo que já está em crise, o país que já está em crise, disse: olha, não tenho condições de te isentar das tuas taxas, você precisa contribuir com o país. A Ford já está no Brasil, né, desde há quase 50 anos a Ford já está no Brasil. Então, pô, não dá para me livrar a tua cara agora, a gente precisa do teu retorno aqui. Aí a Ford fez tolice e disse: já que é assim, então vou fechar a porta, vou falir. E aí, só que as, as mídias, né, procuram um culpado sempre. Neste caso, o culpado caiu na costa do presidente, porque o presidente não relaxou. Mas eu te digo, sendo muito sincero com vocês, se o governo brasileiro relaxasse as taxas, a Ford só ia suportar mais 1 ou 2 anos, ela não ia dar conta de segurar. E ela ia ter que, ela ia acabar quebrando. Isso é fato. Isso a gente sabe. Só que, é claro, tá procurando, sempre tem que ter um culpado para a coisa. E aí vão procurar alguém, vão botar a culpa em alguém. Então, por isso eu falo para vocês, é preciso que a gente seja bem sensato também e dar a César o que é de César, tá? Não sair julgando, botando culpa nos outros, fazer como aquele filósofo, né, muito conhecido, eu acredito que vocês até conheçam, já devem ter ouvido falar, chamado Homer Simpson, né? Ele diz que a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser, entendeu? Então a gente não pode também utilizar da filosofia dos Simpsons para poder resolver um problema de crise, né, que o país inteiro vem passando, né, junto dela também as empresas que estão fazendo parte desse pacote, tá? Então a gente precisa entender bem isso. E nesse processo de desindustrialização, o Brasil deixou de dar esse subsídio, esse suporte para as grandes empresas e se dedicou mais a cuidar daquilo que ele já fazia de bom, que era aquilo que é a vocação do Brasil, do país, que é a agroindústria, o agronegócio, né? A agricultura, a pecuária, elas carregam a economia brasileira. E quase 90% de todo o PIB do Brasil vem do campo. Não tem. É por isso que hoje nós temos aquelas frases básicas que o agro é tech, que o agro é pop, que o agro é tudo. É porque, de fato, é o agronegócio que carrega a economia brasileira hoje em dia. Cheguei a comentar, acredito, em sala de aula, não me recordo muito bem, mas acredito que cheguei a comentar que o Brasil é o maior exportador de soja do planeta, né? É o terceiro maior produtor de milho, também é o Brasil. E não somente de soja e milho vive o Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores, não sei qual a colocação dele no ranking, sobre exportação de carne bovina, né? O Brasil, nossa, dispara de carne, produtor avícola, no caso de produção de frango, né? O Brasil é um monstro de um exportador desse ramo, né? Hoje está despontando também na exportação de carne suína. Então, cara, o Brasil ele continua sendo uma referência quando o negócio é o agronegócio. E aí a desindustrialização fez o quê? Preparou todo aquele desenvolvimento industrial que nós já tínhamos, né, que nos foi preparado, do desenvolvimento que nós tivemos, e voltaram tudo isso para o campo. E agora, as nossas lavouras estão se tornando cada vez mais tecnológicas, nosso método de produção estão se tornando cada vez mais produtivos, as pesquisas no melhoramento genético de espécies de animais e de plantas estão cada dia mais desenvolvendo, né? A Cíntia, que é do Miri, sabe que eu tenho ranço com esse povo, tira. Talvez tenha conhecimento de que há algum tempo a Embrapa ela vem desenvolvendo um novo tipo de semente de açaí,
né? Já tem um tempo, essa pesquisa já vingou, já traz frutos, e nós temos hoje no Pará, né, Abaetetuba, a Barcarena eu tenho certeza que tem, né? A Abaetetuba também tem essa nova tecnologia em que as sementes do açaí foram melhoradas, foram aprimoradas geneticamente, para que a gente não tenha tanto problema de entre-safra, né? O povo de Abaetetuba sabe o que é entre-safra do açaí. Quando acaba o tempo do açaí, nós ficamos tomando uma água velha, que finíssima, que nem suja farinha, coitada da chula que a gente toma aqui, só porque o povo de Abaetetuba é viciado em tomar açaí. Se não tiver aquela água velha, parece que ainda não almoçou, ainda não jantou, né? Porque a gente sai no período, tem um período em que o açaí produz muito mais e um período que produz menos. Quando produz menos, o preço do açaí dispara, né? O preço fica um absurdo. E aí os batedores de açaí, para tentar compensar a alta do preço, mete água no açaí e a gente toma praticamente a água só, né? Só a lavagem do açaí é o que a gente toma. Aqui em Abaetetuba. Não sei, Garapé-Miri é diferente, né? Garapé-Miri o pessoal me diz lá que o açaí é top, o ano todo. Então, a Embrapa, ela tem investido em pesquisas para evitar essa queda de produção do açaí. E o açaí já começa a produzir a árvore, a palmeira já produz num tempo muito mais curto, a árvore está baixa, você está em pé, você não precisa subir na árvore, você já consegue colher os primeiros cachos, ainda do chão mesmo. E é um cacho que já vem com uma boa quantidade já, né? Dependendo da condição de adubação, do solo e tudo mais, mas o açaí já produz logo, já começa no 12, mano. Né? Enquanto que as outras árvores normais, elas demoram um pouco mais de tempo para começar a produzir e tal. Não, neste caso ele já entra direto, já vai no 12 mesmo, já é rápido o negócio, já vai funcionando. Então a gente precisa entender esse processo, né? A desindustrialização, ela na verdade foi uma mudança do nosso foco e a gente partiu direto para industrializar o campo, que é quem nos dá sustentabilidade, né? Quem nos dá sustância para continuar no mercado econômico. Meus queridos, se você tiver alguma coisa, se vocês tiverem algo a comentar, por favor, pode falar, pode abrir, libera o teu áudio aí e pode entrar em contato com a gente. Pode fazer alguma consideração, alguma informação importante, né? A Cíntia, que eu tô bom a chamar ela, ainda não veio, ainda não fala nada, mas ela entrou na sala, que eu já vi. Então, já que o povo não comenta, eu queria só lembrar a vocês que nós temos aquele pontinho extra que faz parte da participação de vocês, gente. E cada vez que um aluno comenta alguma coisa, eu vou marcando aqui no meu caderninho uma estrelinha básica para esse camarada, para ele saber que, para eu saber que ele tem participado da aula. Não precisa levantar a mão, é só falar direto. Tá? Só abrir o áudio e falar. Nós não estamos ouvindo, está muito distante esse áudio. Desculpa. Aquelas questões que o senhor mostrou no final da aula, eu procurei na plataforma e não achei lá. Onde é que está lá na plataforma? As questões do ponto extras. Tá lá em cima, logo no começo, lá em cima, em cima, em cima. Questionário 1, 2, eu já coloquei, já atualizei ela, tá? Ah, tá no questionário 1 e 2, né? Isso, questionário 1 e 2. Esses questionários de ponto extra, eu vou colocando lá para você observar, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Só me confirma quem é tu aí, maninho. Nelielton. Quem é? Nelielton. Ah, beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Já sei. Ele é. Já marcando logo aqui direitinho. Então, nesse processo, nós vamos dar sequência aqui falando sobre as bases epistemológicas da crise atual. O que é base epistemológica, professor? Quer dizer, é o começo de tudo. É o começo da crise que a gente vive hoje. Quando eu estou falando crise, eu estou falando agora de crise ambiental. Porque lá naquele processo, vou até voltar o slide,
Neste processo aqui de industrialização brasileira, eu faço uma pergunta a vocês. Nós falamos algo, eu falei algo para vocês sobre preocupação ou cuidado com o meio ambiente em todos esses 5 períodos do Brasil? Comentei algo, a sociedade se mobilizou, fez uma atividade relacionada ao meio ambiente, de proteção, não sei o quê, tal, cuidado. Vocês lembram de alguma coisa nesse sentido? É essa hora que vocês falam, tá? Só para a gente acertar, entendeu? Não, né? Gente, nós não comentamos em nada nesse sentido. Mas é porque o Brasil nunca teve uma preocupação, né? Nem o Brasil e nem o mundo. A gente precisa ser sincero. Nunca houve uma preocupação de equilibrar o nosso desenvolvimento com o cuidado com o meio ambiente. Na verdade, sempre tiveram em lados opostos. Quando o meio ambiente passa a ser cuidado, a economia se prejudica. Quando a economia se torna mais desenvolvida, mais avançada, o meio ambiente é quem paga o pato, é quem paga o preço. Então, nunca houve uma questão de se dizer, nós vamos nos preocupar com o meio ambiente. Não, ele sempre esteve aquém, né? A sua preocupação com o meio ambiente sempre esteve aquém da preocupação que se tem com o processo econômico, né? De desenvolvimento econômico. E a gente falando sobre essa crise, a crise ambiental, nós precisamos falar sobre degradação ambiental. Sobre o que é a degradação ambiental. Olha só o conceito da nossa legislação. O que a nossa legislação diz de degradação ambiental? A Lei número 6.938, de 1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 3º, inciso 2º, diz que degradação ambiental é a degradação da qualidade ambiental por meio de alterações adversas de características do meio ambiente. Quer dizer, qualquer degradação, qualquer prejuízo na qualidade ambiental já é uma degradação ambiental, né? Qualquer prejuízo, e aí a gente pode falar, qualquer poluição, qualquer perturbação no meio natural já é uma degradação ambiental. Professor, eu vou limpar o quintal da minha casa, tem umas árvores lá, eu vou cortar aquelas árvores, são muito altas, são muito grandes, estão dando problema, eu vou derrubar essas árvores antes que elas caiam em cima da casa de alguém. Ok. Esse processo que você faz já é um processo de degradação ambiental, porque ele vai mudar a qualidade daquele ambiente. No mínimo, o sol vai entrar mais, vai ficar um pouco mais quente, aquela sombra da árvore já não vai mais ser gerada, né? E a nossa sensação térmica vai alterar. Pronto, já mudou a qualidade do ambiente. Já é uma degradação ambiental. O texto diz o seguinte: lembrando que esta degradação pode ocorrer por fatores antrópicos ou naturais, como a queimada provocada pela incidência de raios, etc. Então a gente precisa saber que a degradação ambiental também não é só o homem que faz. Pode acontecer também de uma queimada ser gerada por causa de um raio que caiu naquela região e estava seco e aí provocou e gerou uma grande queimada. Isso pode acontecer. Não é só o homem que gera esses problemas, tá? Essas degradações. Professor, aconteceu que em determinado lugar houve um deslizamento de terra. Assim, na Europa, nos lugares onde tem os Alpes suíços, né, por exemplo, aconteceu uma avalanche, uma queda de neve que estava no alto da montanha, se desprendeu e caiu, e soterrou, não sei o que tal. É um tipo de degradação, mas ela aconteceu de modo natural, né? Ela tecnicamente aconteceu de modo natural. Então, tudo isso são degradações também, mas eles acontecem por fatores humanos, né, fatores antrópicos, ou questões naturais também pode acontecer esse problema. Dessa forma, eu vou liberar agora aqui no chat, tá, o vídeo, que é esse que eu tenho aqui, que minha tela ficou toda preta, mas eu não vou executar esse vídeo aqui no meu computador, porque
para transmitir um vídeo pelo Google Meet, ele não funciona, não rola. Ele trava demais, o áudio fica muito ruim, e aí não é uma boa ideia. Então, olha lá no chat, eu já estou carregando aqui, tá? Você está vendo a minha tela, tá bem aqui o link do vídeo, que é para vocês assistirem agora. Então, já coloquei, você clica aí, vai assistir o vídeo. Se quiser, se houver necessidade, pode sair dessa sala aqui do Google Meet. E assim que acabar, você volta para a nossa aula. Mas você pode também aproveitar para fazer algumas anotações de coisas que você achou interessante para a gente discutir também o que tem acontecido no vídeo, que foi que você viu que te chamou a atenção. Então, faz as suas anotações direitinho. Pode sair, gente. Pode ir lá, olhar. Eu já estou acompanhando meu vídeo para dar certo tempo de eu saber quanto tempo vai durar a exibição do vídeo e poder acompanhar também com vocês. Tá? Pode sair, vão lá assistir.
Já, pessoal? Já deu pra gente? Deu para assistir? Laís, deu para ver? Neliel, tu conseguiu ver lá direitinho o vídeo? O que foi que tu viu interessante lá, Neliel? Achei interessante os dados, professor. Os dados que eu não Como? conhecia, né? Achei interessante os dados que eu não conhecia sobre o desmatamento. E no final, as coisas que a gente pode, nós mesmos podemos fazer, né? Para ajudar a fazer a nossa parte aí na preservação ambiental. Achei interessante também. As pequenas atitudes, Sim, como a carona, por exemplo. Achei legal. sim, de fato. Muito bom, Neliel, muito bom mesmo. Deixa eu só acompanhar aqui algumas coisinhas. Ver se a turma volta. Cara, eu acho que essa realização de aula online não tá muito bacana com essa turma, não. Não tá muito legal. O shopping já tá voltando. Ótimo vídeo, professor. Bom, né? O vídeo vem fortalecendo o que o senhor vem dizendo nas nossas aulas, né? Que o ser humano chegou numa fase que ele vem destruindo o meio ambiente, prejudicando a água, o ar, o solo. E isso ele vem, no caso, prejudicando a nosso modo de viver, a vida humana aqui na Terra, né? Sim, Jobson, sim. E no final do vídeo, como o Nelialto falou aí, vem algumas dicas para melhorar, né? Certo que poucas assim pessoas, tipo, não vai ter um resultado grande assim, mas já começa, né? De nós mesmos, dentro da nossa própria casa, economizando água, enfim, várias características que tem no vídeo Sim, aqui. Jobson. Jobson, interessante o teu comentário, porque se tu observar bem, nós vamos ver que ontem já, né, anteontem, quando fazemos a leitura da Carta de Belgrado, lembra lá dessa parte? Sim, sim. Tem um trecho da Carta de Belgrado que ela fala sobre as responsabilidades e vai dizendo que não é só a gente colocar a responsabilidade na mão dos governantes e dizer, olha, o sistema político precisa ser mudado para a gente poder cuidar do meio ambiente. Ele fala que isso é importante, que precisa fazer, mas ele também diz que todos nós temos que ter responsabilidade. Exatamente. Então, Tipo, o primeiro passo vem de eu, senhor, Laís, Nelielto, todos nós, tipo, dentro da nossa tem que ser própria nosso, casa. tem que ser nosso, Isso. tem que ser nosso. E uma coisa interessante, Jobs, só dizer, dentro desse contexto. Quando você se torna professor, né, quando você se torna educador, você passa a ser um espelho também para os seus alunos. Isso é muito importante, muito importante. Você passa a ser um exemplo para eles. E as tuas práticas, as tuas atitudes, elas também vão influenciar nesse processo. Porque, por exemplo, como é que você vai. Se você tiver uma boa conduta, de aquelas. Lembra das 6 dicas que eles deram lá? Né? Para você Sim. tomar cuidado com a água, quando for lavar as mãos, escovar os dentes, fechar a torneira, tomar um banho mais curto. A questão de lavar o carro, lavar o veículo para não usar mangueira, usar um balde, tal, tal, tal. Lembra todos esses detalhes lá sobre o cuidado com o lixo? Se você fizer essas atividades, que são simples e são básicas e necessárias, as pessoas que vão te vendo, Jobson, já vão começar a ver, poxa, olha, o Jobson não joga lixo no chão, ele não estraga água, ele consome com mais inteligência a água que ele tem.
E aí já vou começar a olhar e vou começar a tentar fazer também parecido. Quando você está na condição de professor, de educador, você está, de certa forma, aparentemente, pelo menos, você está um pouco acima dos seus alunos. E aí, você, como você está um pouco acima, você se destaca. E dentro dessa condição, os alunos também vão olhar para você e dizer, poxa, eu quero também chegar ao mesmo nível. Sabe? Existe, de um jeito ou de outro, existe essa hierarquia, né? Em que você passa a ser referência porque você é o professor, né? Você é o educador. Mas não somente na sala de aula você educa, não somente na escola, não somente no teu trabalho. Você educa também na sua casa. Você educa também os seus filhos, você educa seus sobrinhos, os seus primos, os seus vizinhos. O seu comportamento também educa os outros, né? Pelo seu exemplo. Então, por isso você comentou lá, é importante que a gente faça sim. É fundamental que a gente faça essas atividades. Tá? Eu Exatamente, queria só. professor. Sim, Sobre o educador, né, dentro da sala de aula. Aí entra a importância do ambiente de aprendizagem para os alunos, tipo, que vem crescendo, porque a nossa vida, praticamente, uma boa parte a gente passa dentro da escola, né? E sim, com um espelho, um professor que passa uma boa imagem, uma boa conduta para o aluno, tipo, o aluno vai querer, como o senhor falou, meio que querer ser aquele cara, entendeu? Aí entra a sim, importância. sim, sim. Acontece. Quantos professores não nos motivaram na vida, né, Jobson? Tanto para o Exatamente. bem quanto para o mal. Tem aqueles professores que tu diz, não, e desse aqui eu não quero ser para minha vida. É Esse tipo de isso professor mesmo. eu não quero, né? Mas existe também aqueles outros que tu diz, pô, eu queria ser desse jeito, eu queria ser um professor desse nível aqui, sabe? Então existem. Os professores eles vão ser referências. Agora pensa só comigo dentro desse contexto, Jobson. Se quando eu estou saindo da FAM, né, eu estou falando de educação ambiental, de questão de conscientização, da importância e tal, e aí eu saio da FAM, você está na frente da FAM lá, esperando o ônibus, a moto, sei lá quem vai te buscar, ou você está conversando com seus amigos antes de ir embora, e eu passo no meu carro e passo do teu lado. Quando eu passo, eu só baixo o vidro do carro e jogo uma garrafa de água mineral, uma latinha de refrigerante, de cerveja, sei lá do que for, e jogo pela janela no chão. Eu te pergunto, será que a minha aula, a partir desse momento, será que a minha aula vai fazer algum sentido para ti? Não, não. Porque, Não vai, né? tipo, eu aprendi, professor, que não adianta a gente ser uma pessoa dentro da sala de aula, sair e ser outra pessoa lá fora, entendeu? Tipo, tem que ser a mesma pessoa, dentro da casa, dentro da sala de aula, em qualquer lugar. Tipo, agir da Sim, forma sim. certa. É exatamente o caso. Isso quer dizer que também falar de educação ambiental e sustentabilidade, antes de eu vir falar com vocês, com a turma sobre isso, primeiramente, ter essa consciência. Eu preciso ter essa consciência e saber qual é o meu papel para que o meu trabalho seja feito de uma maneira que tenha maior qualidade. Isso quer dizer que vocês também, que daqui a pouco serão profissionais, têm que ter também essa consciência de que eu não tem como eu desvincular o júnior, que é professor, do júnior, que é ser humano. O Jobson, que é professor, que é todo, que trabalha ali, que cobra as coisas direitinho, e quando ele sai da sala de aula, ele é um outro cara totalmente diferente, que, quer dizer, o teu trabalho vai quebrar, meu irmão. Os teus alunos não vão te respeitar, não vão entender que você tem um caminho diferente para a vida deles, que o processo de educação você traz uma proposta, né, de mudança para a vida deles, eles não vão aceitar isso, não vão entender. Porque, tecnicamente, para você mesmo já não deu certo. Porque você mesmo não acredita nisso. Se você mesmo joga o lixo na rua, se você faz esse tipo de comportamento, você já está colocando tudo embaixo, mano. Tá derrubando todo o teu trabalho. Isso Mas, mesmo. assim, esse vídeo, ele foi importante porque ele também, ele mexe com a gente um pouquinho, né, Jobson? Ele traz as informações, as orientações, mas não só isso.
o vídeo ele também dá uma mexida na gente. Por exemplo, lembra daquela parte do vídeo em que tinha um casal de araras que estava sentado numa árvore seca, uma árvore pequena, e ao redor dele, tudo, ao redor dessas aves, tudo estava destruído? Lembra dessa imagem aí? Quer Mano, dizer, essa eu lembro. Sim, continua. sim, mas tem aquela imagem também da água de um sapo que está mergulhado no óleo, tu Isso viu? mesmo. Sim. Quer dizer, a gente olha para essa situação e começa a perceber, como tu falaste logo no começo, a gente vai se dando conta de como o meio ambiente está sendo atacado. E aquilo ali dá uma mexidazinha na gente, sabe? Aquilo ali provoca a gente a dizer, poxa, eu preciso fazer algo diferente. Mas eu queria comentar também aqui com vocês que essas imagens, elas de certa forma chocam a gente, elas nos mexem um pouquinho, dão uma certa sacudida na gente, para dizer, para a gente poder compreender que a questão de meio ambiente, quando a gente vê no noticiário, está tendo a floresta amazônica está sendo devastada, e a gente diz, poxa, mas está tão longe. Não, cara, não está longe. Está aqui perto. E mais ainda, a gente olha lá e não entende que o fato da floresta estar sendo desmatada do jeito que está sendo vai trazer consequências para o planeta inteiro. O mundo inteiro vai sentir o abalo da Amazônia sendo desmatada. E aí volto para aquela condição que você ou foi o Nelielto, acho que foi o Nelielto que comentou ainda agora sobre a questão de aquecimento global, né? Acho que foi o Nelielto que comentou. Eu falei, calma, que a gente já vai falar sobre isso, é agora a hora, Nelielto. Quando a gente fala de utilizar Foi eu, professor. Eu falei sobre a produção de carne, né? Que ela Isso, beleza, afeta Jobs. o Pronto, pois global e tal, desmatamento da Amazônia, Pois é, desmatamento aí do diz, Amazonas. porque contribui, porque tal. Bem, existe aquela condição, aquela história, né, que o povo fala, que as vacas, o gado em si, o boi, ele emite gases, né? Assim como todo mamífero, né? Ele emite seus gases lá, né, e faz parte do processo. Se eu tenho muito gado, eu tenho muito gado que também está emitindo gases, e é o gás metano. E é um dos gases também componentes dos gases que prejudicam a nossa condição climática e contribuem para o aquecimento global, para o efeito estufa. Mas não é só isso. Para poder criar o pasto, para poder preparar o terreno para criar o gado, eu preciso desmatar uma grande área de floresta para poder plantar capim, para poder botar os bois. Quando eu desmato todas essas enormes extensões, e aí você certamente já viajou, você, Jobson, o Nelielton, a Laís, né, o Thiago, Vanessa, vocês todos já viajaram para Belém, já viajaram para algum lugar aqui, já foram para Barcarena, já viajaram em algum lugar e já viram o tamanho das fazendas que são criadas, o tanto de terra em que antes existia floresta fechada, mata cerrada, e agora foi toda derrubada para poder produzir pasto, para a criação de pasto para o gado. Então, Professor, fala. e também eu já vi lugares assim, tipo, uma grande área desmatada e, tipo, com pouco gado, sabe? Tipo, um Sim, espaço tão grande assim, tipo, com pouco gado. Tipo, é, mas é necessário, Jobson, é necessário. Quando tu vê uma fazenda que tem muito gado junto, por exemplo, se já viajaste para a Vila dos Cabanos, aqui próximo, Jobson? já. Beleza. Tem algumas fazendas no nosso caminho aqui, indo para a Vila dos Cabanos. Mas a gente precisa entender que estas fazendas aqui próximas são grandes, né? Mas elas não são fazendas de produção de gado. Não são fazendas de produção. Não são fazendas onde o gado começa o bezerrinho, depois ele vai crescendo e tal, até chegar em condição de abate. Não. Aqui na nossa região nós não temos fazendas produtoras de gado. Nós temos fazenda de estadia de gado. Aí tu vai dizer, que é isso, professor? Por que isso? Tu sabe que nós temos o porto o porto aqui do Conde, né? Vila do Conde.
E muito gado, muito gado, muito gado viaja todos os dias daqui pelo porto para outros países. Lembra que mais ou menos uns 5 anos, aproximadamente 5, 6 anos aí, aconteceu que aquele navio afundou aqui no porto e tinha uma faixa de 5.000 cabeças de gado? Lembra dessa história? O Sim, navio, sim. o navio ainda está lá no fundo até agora, tá? Teve gente que foi lá pegar boi lá na praia. Muita gente, muita gente, muita gente. Para esse gado viajar, para poder ter liberação de documentos e tal, o que acontece? Na maioria das vezes, o gado já vem viajando enquanto a documentação está sendo preparada. Para dar tempo de chegar aqui o gado e a documentação está liberada e dizer, pronto, já está livre para o embarque, e vai. Em alguns casos, esse gado consegue a liberação, mas não consegue a viagem, e tem que ficar tempo esperando. Só que se deixar o gado, isso pode ser semanas. Para deixar esse gado uma semana, 2 semanas dentro daqueles caminhões que tu já deve ter visto, né? Aqueles caminhões boiadeiros, o gado vai morrer. Vai morrer de fome, vai morrer de sede. O gado, e além disso, ele vai emagrecer. Se ele emagrece, o preço do boi vivo, ele vai mudar porque o boi vai estar mais magro e vai estar mais leve. Então os caras vão ganhar menos dinheiro. Então, quando acontecem esses processos, eles precisam arrumar uma espécie de hotel, tá? Hotel para o gado. E aí os caminhões vêm, encostam, o gado desce, fica no pasto, vai ser alimentado, vai ficar durante aquele tempo até conseguir liberação para viajar. Então, quando você vê nas nossas fazendas aqui próximas, são fazendas que têm esta finalidade, tá? São fazendas que têm esta finalidade. São grandes e às vezes você vê pouco gado porque não tem hóspede, tá? Nessa história de hotel, não tem hóspede para ele. E aí, mas isso não muda o fato de que todo este terreno foi desmatado. Isso não muda. E aí, a gente precisa olhar também o outro tipo de fazenda, que é aquela que cria o gado desde pequeno até o abate, né? Até ficar pronto para comercializar, ou para mandar para outro país, por exemplo, ou para mandar para os frigoríficos, para os matadouros. Essas outras fazendas, elas precisam ser maiores ainda do que essas que a gente vê aqui. Então, quando você vê na TV que alguma produção de gado, que tem uma fazenda, cara, imagina que essa fazenda, ela não é grande, ela é monstruosa. E quanto maior a quantidade de gado, maior ainda o espaço que ela precisa ter. Tem um cálculo aí, eu não lembro muito bem de cabeça, mas para um boi poder viver, ele precisa ter um espaço de pelo menos 2 quilômetros quadrados para poder estar para Poder se poder adaptar, né? não, para ele poder sobreviver, é o espaço que ele tem que ter para ele circular com o capim, com as coisas todas, para ele poder andar. Ele tem que ter, para cada boi, tem que ter algo em torno de 2 quilômetros quadrados. Então imagina quando o cara tem uma fazenda com 5.000 cabeças de gado, quanto de terra esse caboclo precisa para poder colocar esse gado e ter condição de criar ele. Ele tem essa necessidade, cerca de 2 quilômetros quadrados. É o que ele precisa para a vida inteira dele. Então, tu faz uma ideia de quando o cara tem 50.000 cabeças de gado, 50.000 bois, o tamanho dessa fazenda, meu irmão. A cidade de Abaetetuba inteira cabe dentro dessa fazenda, provavelmente. De tão grande que ela é. Então, assim, a gente tem que olhar esse contexto e ver que a degradação, ela acontece de maneira clara, de maneira naturalizada, e a gente olha para aquilo e diz, mas são os ônus do progresso, né? Faz parte, é consequência disso. Para a gente poder se desenvolver, nós precisamos fazer isso. Então, essa é a nossa condição e a gente naturaliza dessa maneira. Eu queria comentar um detalhe. O vídeo também ele traz para a gente uma nova definição de degradação ambiental logo no começo. Ele fala que degradação ambiental é toda e qualquer alteração no meio ambiente que principalmente impossibilite aquele meio de se regenerar, de se recuperar daquela agressão. Né? Ele coloca esse ponto, eu queria fazer um comentário importante sobre isso. Um rapaz daqui de Abaetetuba, ele fazia o curso de Química Industrial na Federal em Belém,
E dentre as pesquisas dele, ele estudando essa condição de meio ambiente, né, pesquisando essa condição de efeito estufa e tal, ele descobriu que alguns dos gases que contribuem para o efeito estufa, por exemplo, são aqueles gases que são comercializados dentro dos recipientes de aerossol. Que é isso, professor? Lembra daquele desodorante que é aerossol que tu espirra lá e bacana lá para aquele salva-vida que tu passa lá bacana para não para controlar o CC, sabe? Aquele bom ar que o cara usa na casa dele para deixar a casa cheirosa, né, que vem na latinha. Aquele Baygon que é para matar o carapanã que vem na latinha que tu só aperta lá o botãozinho, pronto, beleza, sabe? Esses tipos de frascos que vêm com gás pressurizado para te poder utilizar o material que está ali dentro, aquele líquido, aquele componente, ele descobriu que estes gases eles também contribuem para o efeito estufa. Eles atacam a camada de ozônio e tal, e tem uma série de consequências também esses gases. E aí ele continuou estudando, continuou pesquisando. Mas dentro da pesquisa, né, ele tomou conhecimento de que a camada de ozônio, que você já deve ter ouvido falar em algum momento, né, o Nelielton, o Laís, já deve ter ouvido falar em algum momento, que a camada de ozônio, ela depois ela vai criando buracos, né, devido a alguns tipos de gases, principalmente os que têm flúor no meio, que é o clorofluorcarbono, que é o CFC, ou outros gases que são feitos com elementos de alta eletronegatividade, né, que eles reagem muito rápido, e aí eles vão quebrando as moléculas do gás ozônio e por isso vai enfraquecendo as nossas defesas no planeta, né? Já começa a entender isso. Mas ela se fere, vai abrindo os buracos na camada de ozônio, né, como a gente comentou, mas ela vai se recompondo aos poucos. A camada de ozônio vai se recuperando, vai se restaurando. Até aí tudo bem. Só que ele descobriu, esse rapaz, o José, ele descobriu que alguns gases que são feitos, né, alguns gases produzidos com o elemento químico chamado boro, quando ele chega na camada de ozônio, ele cria um buraco na camada de ozônio, ele agride a camada de ozônio, mas ele impossibilita a camada de ozônio de se recuperar. Vira uma ferida eterna, né? Como se fosse eterna aquela ferida. E ele descobriu que dentro destes materiais de aerossol, do desodorante, aquele que tu usa lá e tal, aquele desodorante do Bom Ar, do Baygon, de todos esses materiais que vem enlatado e pressurizado com gás, ele descobriu que todos eles têm esse gás que tem boro. E aí ele fez o mestrado, a graduação dele, o TCC dele, em cima dessa descoberta. Quando ele fez isso, ele passou direto para o mestrado. Ele já tentou criar uma solução ambiental, uma solução, quer dizer, para substituir esse gás que tem boro dentro desses frascos, para substituir esse gás por algum outro tipo de gás que não faça mal e possa abolir o uso do boro nessa composição, para não ter mais esse tipo de problema. Fez o mestrado dele. Depois que ele fez o mestrado, ele conseguiu publicações internacionais. Gente, choveu bolsa de estudo para esse cara. Se eu não me engano, ele teve 7 propostas de países diferentes. Eu estou falando países, não estou falando de faculdades. Ele teve proposta para os Estados Unidos, ele teve proposta para a Espanha, para a França, para Portugal, se eu não me engano, até para Noruega ele teve proposta, se eu não me engano. Sei que foram 7 países diferentes que ofereceram proposta de estudo para ele fazer o doutorado. Já, olha, tá aqui, vem fazer teu doutorado aqui com a gente. Né? Esse cara, ele teve todas essas opções, mas não foi, acabou não indo para a Europa, não quis ir para outro país, ficou aqui no Brasil mesmo, continuou os estudos dele, fez o doutorado dele aqui na Federal em Belém mesmo, né? Seguiu a pesquisa dele e tudo mais, é um cara monstruoso. Mas o que eu quero dizer, um cara daqui de Abaetetuba conseguiu descobrir algo que muda
a visão do planeta todo sobre essa condição, né? A questão industrial de produção desse tipo de elemento já está em análise para ser cancelada, para ser bloqueada e não mais acontecer, né? Não ter mais boro. Já tem outras pesquisas, ele fez outros meios, outros tipos de gases que podem ser usados no lugar para substituir o boro e que não vai fazer tão mal para o meio ambiente. Pelo menos ele conseguiu uma proposta, né, para esse caminho. Isso é incrível, isso é maravilhoso de você poder perceber e observar essa condição. Dentro dessa condição de definições de degradação ambiental, a gente começa a enxergar, gente, que o meio ambiente ele passa por uma crise básica e monstruosa que na maioria das vezes, em quase 100% dos casos, tem origem da nossa relação dos seres humanos com o meio ambiente. Nós estamos utilizando de uma maneira inadequada dos recursos naturais que nós temos à nossa disposição e estamos contribuindo cada dia mais para a destruição do nosso sistema. Isso vai impactar na nossa vida de modo direto, vai impactar na nossa vida diretamente. Então, seguindo aqui os nossos slides, para a gente acompanhar, nós assistimos o nosso vídeo e continuando aqui, né, falamos da realidade do Brasil de modo geral, né, como era, como estava, e agora precisamos falar, assim, trazer para mais perto da gente a nossa discussão sobre a crise ambiental que nós vivemos. Né? Falamos um pouco do Brasil e agora a gente precisa falar da nossa região, da Amazônia, e para isso nós precisamos falar sobre um assunto importante que você estudou, com certeza no teu ensino fundamental e também no teu ensino médio, que são os grandes projetos na Amazônia. Dentro de toda aquela evolução, aquele processo de industrialização, olha o que aconteceu na década de 70. Com a intenção de integrar a Amazônia, a fim de evitar sua internacionalização e, assim, explorar os recursos de valor inestimável, a partir do início da década de 70, no governo do então presidente Emílio Médici, foi dado início à implantação dos grandes projetos na Amazônia, com a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, que é aqui no Pará, né? A mineração Rio do Norte, em Oriximiná, que também é no Pará. O complexo Albras Alunorte, em Barcarena, olha, aqui do nosso lado. E o projeto de ferro Carajás, o PFC, em Parauapebas. Olha, esses eventos, olha o que foi acontecendo nisso, gente. Nós começamos a utilizar, deixa eu avançar isso aqui, nós começamos a ver que na década de 70, o governo começou a utilizar, a explorar a nossa Amazônia em busca de riquezas, né? E essas riquezas elas serviram para dar base também para todo o nosso processo de industrialização, como a gente conversou há pouco tempo, né? O processo de industrialização, a nossa revolução industrial, a nossa internacionalização. E assim, reza a lenda de que um dia, lá por volta de 1965, 60, abaixo disso, um avião, um monomotor, sabe esses teco-tecos que vivem caindo aqui na Amazônia, que vivem caindo, de vez em quando tu ouve história, caiu um avião, tinha 2 pessoas dentro, não sei o que, um monomotorzinho desse. Vinha passando por aqui, nesse processo de integração da Amazônia. E nisso, eles passaram por uma turbulência muito grande, ali próximo de Carajás, próximo de Parauapebas. Sofreram uma turbulência e o avião caiu. Só que o piloto conseguiu pousar numa clareira, uma espécie de uma pissarreira. Ele ainda conseguiu pousar lá e o avião teve alguns danos, mas não foi grande coisa. Mas prejudicou o avião. Eles conseguiram sair com vida, né? E o passageiro desse avião desceu chutando a terra, brabo, né? Saiu chutando tudo, porque já caído, não sei o que, estava chateado. No que ele chutou terra, pedra, um monte de coisa, chutando aquela pissarra, ele olhou para a coloração daquelas pedras e começou a juntar. Começou a juntar várias pedras e colocar no bolso. Começou a guardar um monte de pedra. O que ele podia carregar de pedra, ele carregou. Encheu no bolso dele. Passaram informações, tudo, veio socorro, conseguiram resgatá-los e ele levou essas pedras com ele.
ele foi avaliar, levou pro laboratório. Ele era um grande geólogo na época do governo, né? O geólogo é o cara que estuda a terra. Então ele pegou essa terra, foi estudar. Ele descobriu que aquelas pedras vermelhas, quase roxa, na verdade, preta, na verdade ela era, quase preta já, tão escura que ela era, se tratava de hematita, que é o minério que contém ferro, que tem minério de ferro, é a hematita. Ele descobriu que aquilo ali tudo era ferro quase que puro, era um ferro brabo que tinha lá. Descobriu que tinha quase 60% de pureza de ferro naquele lugar. Quer dizer, de cada uma tonelada de terra que se tirasse de lá daquela região, algo em torno de 600 quilos, né? Mais da metade, 600 quilos seria de ferro puro, meu irmão. Olha o negócio que esse cara achou. Ali foi descoberta, então, a jazida de ferro em Parauapebas, né? Na Serra dos Carajás. Foi descoberto isso. Onde o professor, o senhor ouviu essa história? Eu trabalhei durante 2 anos na Alu Norte, aqui em Barcarena. Né? E como era uma empresa do Grupo Vale do Rio Doce, ainda na época, eu pude ouvir também dessas histórias que os engenheiros contavam lá dentro da empresa. Então essa é a base que eu tenho para poder contar para vocês essa história. Assim me repassaram a história. Eu só sei que descobriram, meio que por acaso, descobriram uma grande jazida de ferro. E detalhe, não é simplesmente uma grande jazida. É uma jazida que depois as pesquisas foram avançando e descobriram que ela era a maior jazida, o maior lugar que tem hematita, a maior jazida de hematita do mundo, cara, no planeta inteiro. Não há nenhum lugar no planeta que tenha mais ferro do que aqui em Parauapebas, do que aqui em Carajás. Tá entendendo o tamanho do negócio que eles descobriram aqui? E mais do que isso, além de ser a maior, ela também era a hematita que tinha a maior qualidade, a maior concentração de ferro. Então, cara, além de ser a maior, também era a melhor do mundo. Olha o negócio doido que esses caras descobriram. Dentro desse processo, eles criaram a usina hidrelétrica de Tucuruí também, para poder gerar energia elétrica para o país, para poder implantar as grandes empresas, aquelas multinacionais que a gente conversava há pouco tempo, né? Como a Ford e tal, e todas as outras empresas que vieram de fora. A usina hidrelétrica de Tucuruí foi criada, que se eu não me engano, ela é a segunda ou a terceira maior hidrelétrica do planeta. Não, ela é a segunda, pronto. Ela é a segunda maior hidrelétrica do planeta. Ela só perde para a hidrelétrica de Itaipu, que também é no Brasil, mas é em parceria com outro país. Não lembro muito bem qual é, se é com o Paraguai. A usina de Itaipu é a maior do mundo. Mas dentro da Amazônia, construíram a de Tucuruí, que é a segunda maior do planeta. Então, cara, tudo aqui é grandioso, né? Dentro desse mesmo processo, descobriram na cidade de Oriximiná, mais especificamente em Porto de Trombetas, descobriram que tinha uma terra que ela era avermelhada, uma terra estranha, diferente do que a gente tem aqui. Uma terra vermelha. E foram fazer os estudos sobre essa terra e ver do que se tratava. Descobriram que aquilo ali era bauxita, que é o minério onde tem a alumina, que é a matéria-prima para fazer o alumínio. Quando descobriram tudo isso, fizeram os estudos, tudo mais. Descobriram que não era uma simples jazida de bauxita. A jazida de bauxita que existe em Oriximiná, ela não é uma jazida qualquer. Ela é também a maior jazida de alumina do planeta. A maior jazida, nenhum outro lugar do mundo tem tanta bauxita quanto em Oriximiná. E mais ainda, as pesquisas avançaram. Descobriram que não é só a maior do mundo, é a melhor do mundo. A concentração também chega a ser igual ou superior a 50%. E aí eu estou te dando dados específicos de quem trabalhou dentro desse processo. A bauxita que vem de Oriximiná, ela é a melhor bauxita do mundo. Potencial de rentabilidade a cada uma tonelada de terra que sai de lá, meia tonelada é alumina puro, é aquele pozinho branco, puro que vem já pronto, que depois vai ser transformado em alumínio.
E aí, por causa disso, eles criaram a mineração Rio do Norte. Que é a mineração Rio do Norte, professor? É onde eles fazem a extração dessa bauxita e carregam navios dos maiores possíveis. Eles vão carregando os navios e esses navios vão sendo abastecidos e encaminhados para outros lugares como Barcarena. Então, essa linha de navios é a mineração Rio do Norte, é esse transporte. A Albrás, a Alunorte, ela recebe essa bauxita, a Alunorte recebe a bauxita, extrai a alumina e vende para a Albrás. A Albrás derrete, faz alumínio e segue adiante. Meus queridos, amanhã nós vamos dar sequência nesse processo, que eu quero mostrar algumas imagens para vocês sobre esses projetos, sobre algumas coisas desse tipo, para a gente discutir um pouco melhor. Então, muito obrigado pela presença de todos. A nossa aula de hoje já está encerrando. Vamos encerrar por hoje e a gente dá uma sequência melhor amanhã, né? Adiantaremos esse processo com vocês. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu já anotei o nome de todos aqueles que estão presentes aqui para fazer a frequência, né, dos que estão online com a gente, desde que vieram entrando, já vem anotando o nome para poder fazer parte, para poder lançar a frequência de vocês. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Até amanhã, então. Vou encerrar o processo, encerrar a nossa aula e aguardo por vocês amanhã. Tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Nada. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Boa noite, professor. Falou. Boa noite.